Gente da Gente, o próprio nome já diz, só traz gente da gente. E hoje nós vamos conversar com uma nossa colega de profissão e que já participou conosco aqui da programação da TV Candidez, a jornalista Gisele Souto, do Jornal Agora. Ei, Gisele, tudo bem? Ei, Garcia, tudo bem? É um prazer participar com você desse programa que eu sou fã, que eu acompanho. Ah, perfeito. E hoje chegou a sua vez, né, de contar a sua história para os nossos telespectadores. Gisele Souto é de onde? Eu sou de Montes Claros, aquele nortão de Minas maravilhoso, de pessoas boas, receptivas, de comida gostosa. Não vou perguntar o ano que você nasceu. Aliás, tem uma historinha boa. Eu gosto muito de contar história. Eu sou um Forrest Gump do rádio e da televisão. Certa vez eu estava entrevistando um cantor, que você até conheceu, Gregório Vargas, um cantor argentino, cantor de bolero e tal. Fez muito sucesso no Brasil. Morava em São Paulo. Aí ele foi na minha cidade, Barbacena, fazer um show. Até parece que eu que estou contando a história da... Mas aí ele foi fazer um show em Barbacena. E eu, um garoto, 17, 18 anos, começando no rádio, aí perguntei a ele lá na entrevista, ô Gregório Barros, quantos anos você tem? Aí ele respondeu, nunca mais eu esqueci. Ó, meu jovem, com aquele sotaque espanhol, né? As mulheres e aos artistas não se pergunta quantos anos tienes. E verdade, tem razão. É viu, verdade. Garcia? Então, para por aqui. Montes Claros... na sua percepção, o que você lembra assim primeiro de Montes Claros, do lugar que você nasceu, seus pais, seus parentes, Então, seus colegas? tem aquela imagem da casa dos meus avós paternos, né? Porque meu pai é de lá e minha mãe é de Bocaiúva. Inclusive, ela mora em Bocaiúva, uma cidade antes, né? 40 quilômetros de distância. E uma casa, assim, perto, lá também tem, exemplo de Divinópolis, lá tem linha férrea na região central ali. E tem aquele projeto, como tem aqui também, de tirar os trilhos da cidade, porque cresceu muito e o movimento de carro é muito grande, né, Garcia? Igual aqui, ou mais, porque ela é uma cidade maior. Então, eu me lembro, assim, da casa lá dos meus avós, lá perto dessa linha lá, uma casa mais antiga, daquelas portas arredondadas, aquela família reunida, né? Meu pai, os irmãos, que são muitos, meus avós, parentes que vinham de fora. Quando tinha assim, uma comemoração de aniversário de alguém, aquela festa, aquela coisa maravilhosa, assim, eu muito nova na época, por volta aí de 6, 7 anos de idade, mas são imagens que não saem da cabeça da gente. São lembranças maravilhosas que a gente carrega para o resto da vida. Nessa época, você já estava despertando para o rádio, já tinha assim, notado que havia uma tendência? Havia, Garcia, assim, muito novinha. Nessa época mesmo, 6, 7 anos, eu já tinha no canto da minha cama um rádio mais antigo, aquele lá de 5 faixas, 3 faixas, e eu ficava procurando rádios, via muito cedinho, naquela época lá do Zé Bétio, lá de São Paulo, da Rádio Nacional, Eli Correia, Gil Gomes e outros mais, né, que as pessoas, assim, não da minha idade, porque eu acredito que quem escuta, como eu escutava na época, muito pequena, é quem gosta mesmo e tem sabe que no futuro você vai participar daqui de alguma forma. Está no sangue, né? Está no sangue. Então, você se lembra muito bem, é claro, né, dessa época do auge do rádio em São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, eu comecei ouvindo aquele povo lá, da Rádio Nacional do Rio, a capital de São Paulo e algumas assim. E daí foi um pulinho, né? Foi até Começou cedo? Começou cedo? Mais ou menos, Garcia, porque quando eu estava me preparando para isso, eu vivi um momento muito triste na minha vida, que foi a doença do meu pai e a morte dele muito precoce. E assim, como eu sou uma das mais velhas lá de casa, então, quando meu pai morreu, assim, de uma forma muito rápida, que a gente não esperava, então eu e mais 2 irmãos, a gente começou a ter aquele papel de ajudar minha mãe, né, de ser aquele arrimo de família, então eu retardei uns anos por isso, mas nunca perdi a esperança e sempre tinha comigo, um dia eu ainda vou fazer, que seja mais tarde, mas um dia eu faço. E fui.
E até que chegou a faculdade, né, de comunicação social, que eu fiz lá em Montes Claros, e através dela eu tive várias oportunidades de rádio, TV, assessoria de comunicação, e estou até hoje. Começou lá mesmo, né? Comecei lá mesmo. Lá eu fiz rádio, inclusive eu conheci vocês lá em Belo Horizonte, quando eu morava lá ainda. Ó, Você, o Lima, lá no Mineirão, e a gente vinha todo fim de semana, né? Eu prestava serviço lá para a Rádio Terra de Montes Claros, até hoje ela faz futebol em Belo Horizonte, aquele percurso de quase 500 quilômetros, ou madrugada, ou noite, para transmitir as partidas de futebol em Belo Horizonte. Eu comecei lá. Aí, lá em Belo Horizonte, assim, eu tive certeza, é nisso que eu quero ficar. E tive a oportunidade depois, um ano depois, que eu já estava em Belo Horizonte, né, com esse trabalho esportivo, de vir para Divinópolis. Eu tive um convite, né, de transmitir futebol. E naquela época, Garcia, não sei se você se lembra, reportagem de campo era só homem. Então, Clube do Bolinha. Eu entrei numa época em que as pessoas me olhavam diferente. Até hoje eu olho, porque a gente sabe, infelizmente, que isso ainda existe nos meios, né? Esse machismo. Não, o machismo impregnado, que ninguém consegue arrancar isso, não sei porquê. A gente está em pleno século XXI, com grandes evoluções em tudo, com a mulher chefiando em vários cargos mundo afora, e o machismo continua impregnado na mente das pessoas, né? Então, naquela época, o povo já olhava diferente, até arquibancada, porque de rádio, TV tinha, a Globo já tinha, a Band já tinha. Isso por volta de que ano, mais ou menos? Isso uns 1998, por aí. Então, 97. Aí, de rádio, eu tive assim, um privilégio de não ser a primeira, se não for a primeira, pelo menos uma das primeiras a transmitir futebol. E eu gostava demais. Aquilo ali é uma emoção. Eu tenho até uns registros, né? Quem está vendo aí o programa vai ter oportunidade de ver durante, com jogadores de Cruzeiro, Atlético, assim. É um mundo que só quem gosta, a gente vê a magia em tudo ali, não é, Garcia? É verdade, você falou tudo. Você chegou a fazer rádio ou televisão em Belo Horizonte? Belo Horizonte, não. Esse, na verdade, era o meu objetivo. Quando eu estava indo para Belo Horizonte... Todo mundo sonha em ir para a capital. Era, para né? Belo Horizonte. Então, eu falei... Aí eu recebi o convite para vir para Divinópolis. Eu falei, eu vou, porque é tão pertinho. Depois, daqui a um pulo, né? Já conhecia Divinópolis? Conhecia de ter vindo por 2 vezes. Mas, assim, de conhecer bairros, nem a região central, não conhecia direito, não. Mas tive uma ajuda, assim... espetacular da Fernanda Moraes, que é uma pessoa que eu admiro demais, que assim, abriu, eu não vou falar as portas, não, abriu tudo para mim em Divinópolis, de me ensinar onde eram os estabelecimentos, de mostrar onde a gente mais ia para fazer reportagens, de me apresentar a cidade, as pessoas, e assim, cerca de 1 ano eu já estava completamente familiarizada com Divinópolis. E por onde, agora a gente estava até falando no Milton Neves, que aqui do sul de Minas, também do interior, o pessoal o rádio, a televisão, isso é feito com o pessoal do interior. A gente está falando agora do Milton Neves, então vou plagiar o Milton Neves aqui. Por onde anda a Fernanda Moraes? A Fernanda hoje, ela é chefe de redação na TV Alterosa, lá em Belo Horizonte. Ela foi trabalhar lá, ela passou por aqui também, né, pela Rádio Minas, passou pela Rádio Sucesso, passou pela Alterosa. Foi candidata a vereadora. Foi candidata a vereadora. Aí ela passou pela TV Alterosa, que também teve a oportunidade de cobrir, né, umas férias em Belo Horizonte, o pessoal gostou dela. Tem que gostar, porque é uma pessoa, assim, além de grande profissional, é muito gentil, sabe aquela pessoa dada? Ela é excepcional. Sensacional. O pessoal gostou, ela foi para lá, começou a trabalhar na TV lá em Belo Horizonte e está lá até hoje. Casou-se, né, com quase conterrâneo, que ele é conterrâneo do Alair Rodrigues, o marido dela. Hoje ela está até grávida e está lá em Belo Horizonte, ela mora lá. E como é que você foi, por exemplo, parar no Jornal Agora?
O jornal, eu estava na Rádio Sucesso na época, né? Eu estava só com futebol. Ah, você veio primeiro para o rádio? Pro rádio. Ah, eu achava que você tivesse vindo primeiro para o jornal. Eu estava no... E na época, né, o ex-proprietário do Jornal Agora, que é o Coronel Faria, ele era sócio do Fernando Malta lá na rádio. E assim, eu sempre tive muita facilidade para escrever também. Aí ele viu isso lá, que eu ajudava o pessoal, e a Sônia, né, na época também, eu a conheci, a Sônia Terra, que foi por causa dela que eu fui para o jornal. Ela me fez o convite, vem conosco e tudo, eu aceitei o desafio, até porque eu já tinha passado por jornal impresso também lá em Montes Claros. Fui para o jornal e lá estou até hoje. Passei por tantas etapas de modificações e lá estou. E depois, TV Candidez, né? Você esteve com a gente aqui algumas temporadas, acho que umas 3 ou 4, né? Ou chegou a isso tudo? Época muito boa também, Garcia, até hoje. Na resenha esportiva? Exatamente, na resenha esportiva. E olha para você ver, tanto que as pessoas gostam da coisa regional, desse bate-papo, né? E também de um assunto que todo mundo gosta, todo mundo não, a maioria, na verdade, que é futebol até hoje, quando outro dia, por exemplo, eu fui num posto de combustível fazer uma reportagem sobre preço de combustível, que já é a quinta ou sexta, né? Pelo amor de Deus, né? Não me lembro disso. Neste ano, aí tem um gerente lá que falou, me lembrei de você, a voz, o jeito, lá da resenha. Eu falei, realmente. Então, eu tive aqui, sim, umas temporadas bacanas com você, com o Lima, e a gente se divertia muito, né? O Everton, na época do Everton Guimarães ainda. Ainda, né? Ainda o do Everton Everton estava Guimarães. começando, a gente já era veterano. Na época do Everton Guimarães, que hoje está lá na Band também, brilhante, né? Fazendo um grande serviço. E depois eu parei de vir porque eu assumi a editoria do Jornal Agora e quem conhece a rotina dura de um jornal sabe que a gente não tem hora para acabar, né? Então a gente termina muito tarde e não coincidia com o horário da resenha. Eu tive que optar por ficar só lá. E não é que seja no interior, em qualquer jornal, rádio, acaba fazendo tudo, né? Dirige, redige, revisa, faz tudo, né? Revisa, faz tudo, vai para a rua fazer vídeo, grava programas, igual esse seu aqui. Então, assim, se vira nos 30. É verdade. Mas é bom, Garcia, você ótimo, também já passou por isso é muito bom, porque a gente... Continua passando, viu? Continua passando. Continua passando. Aí a gente cria várias habilidades, você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Se precisar de substituir uma pessoa que talvez faça uma coisa que você nunca tenha feito, mas só de estar ali, de ter substituído, você vai lá e faz numa boa. Teria alguma coisa, por exemplo, na televisão, no rádio e também no jornal, que você gostaria de fazer e não fez, por exemplo? Qualquer um dos 3 veículos, por exemplo, apresentar um programa, hoje, Ana Maria Braga. Eu acho isso bacana. Isso aí, eu já faço lá no jornal, Fátima que hoje também... Já pensou que chique? Que chique. Encontro com Gisele Souto. Que eu apresentei o debate do Agora, em parceria com a AB, agora na campanha política, o último debate, com todo mundo. Aí eu estava lá muito diferente, porque era um dia de chuva e aquela correria toda, não deu tempo nem de me arrumar direito. Aí eu prendi o cabelo, coloquei meu óculos, porque também, como eu uso óculos como você, agora eu não estou não, mas para perto, nossa, eu sou uma negação, então eu tenho que estar de óculos. E apresentei esse debate, porque eu tinha que ler nome de candidatos, fazer sorteio, etc e tal. Estava de óculos. Aí, depois disso, eu tive esses apelidos aí, da Renata Vasconcelos, da Fátima Bernardi. Eu falei, nossa, gente, quem sabe, né? O pessoal da redação está chegando a nossa Fátima Bernardi. Eu tive esses dias aí de glamour, pelo menos umas 2 semanas. Mas assim, Garcia, eu faço isso já habitualmente lá, porque hoje também a gente é muito vídeo, né? Vamos dizer... O jornal se transformou. Esse advento aí das redes sociais que só vai aprimorando, né? A cada dia. Eu acredito que daqui a um tempo, que não vai demorar muito, eu ia falar daqui a uns dias, e que devem ser próximos, eu acho que tudo vai girar em torno disso.
de internet, de programa, até a própria TV, que hoje ela já perde para a internet em termos assim de agilidade, né? Porque você entra ali, por exemplo, a gente faz muito isso, a gente descobre uma exclusiva e sabe que daqui a pouco, daqui 2 horas... Vai viralizar. Vai viralizar, então a gente corre lá, grava um story, né, primeiro. Então eu acho que é a tendência, Garcia, não tem por onde a gente correr. Então a gente já faz lá uns programas de entrevista, a gente faz vídeos nas ruas, mas assim, um programa com um assunto só, mesmo que seja uma vez por semana, primeiro, eu acho bem bacana. O Brasil se abalou com o Louro José, né? Se abalou. Com Tom Veiga. Interessante que a gente o conhecia muito pouco, né? A gente sabia porque do meio a gente acaba sabendo que ele era um ator, um humorista e que há muitos anos ele estava com a Ana Maria. Mas a maioria sequer tinha imagem de quem era o rosto daquele papagaio. Porque a gente fica... fixado no personagem, igual os cavalinhos lá do E a gente futebol. fica imaginando, por exemplo, quando a gente não estava no meio, né, e que não tinha, a televisão era incipiente, isso e tal, a gente ficava imaginando como é que seriam os caras do rádio. O Garcia tem cada história que você não crê. Assim, você sabe que o rádio é uma paixão e, assim, eu acredito que seja o veículo que mais atrai, né, simpatizantes, que tem mais público, na verdade. E tem aqueles programas daqueles radialistas que fazem aqueles programas apaixonados, que tem aquela voz linda, que surgiram do outro lado de lá várias paixões. Você sabe disso. Então, eu já acompanhei alguns casos e assim, e as pessoas, elas imaginam, ela cria um personagem. É a magia do rádio, é a magia do rádio. Em cima da voz, e tinha gente que apaixonava e marcava encontro. Mas Garcia, quando encontrava, não. Eu não acredito. Não é essa pessoa que eu escuto, mas não, tem essas histórias assim de rádio que é muito bacana também. Eu tinha um amigo até na Rádio Confidência, na volta de 1981, 82 e tal. E uma voz bonita, telefonar, as moças telefonavam, eu queria falar com... pois não, caprichava na entonação. Caprichava na voz e coisa e tal. Aí ele marcou um encontro com uma moça, não é? Nós encontramos em tal lugar assim e tal. Aí ele chegou primeiro e ela naturalmente falava, eu estou com um vestido tal, com uma blusa tal, coisa e tal. Aí ele chegou, viu a moça, mas... ficou assim, sem jeito. Falei, meu Deus, sou tão feio. Aí, mas eu vou chegar perto dela assim mesmo. Aí chegou perto dela. Você é a fulana? Ela falou assim, pois eu sou o fulano. Não, eu sou o amigo do fulano. E ele mandou falar que não vai poder vir hoje, não. Que ele está ocupado, vai fazer uma reportagem. Então. Ele disse que se achou tão feio perto da beleza da candidata. Né? Tem essas coisas. Gente, isso é só para ilustrar o que você está falando. Exatamente, mas isso, ele fingiu ser um amigo e tal, mas eu acredito que essa moça tenha insistido posteriormente. Como é que ficou essa história? Não dava, não. Qual que você gostou mais de fazer? Rádio, televisão, jornal? Na verdade, Garcia, eu sou apaixonada com jornalismo, então eu gosto de tudo. Eu gosto do rádio... o rádio dá a gente essa oportunidade que nós falamos agora, né? De falar com gente que está muito longe, que te imagina, que admira seu trabalho. O jornal também, por outro lado, o impresso, ele te dá aquela oportunidade de você relatar ali no papel tudo, nos mínimos detalhes, você pode guardar por muito tempo. E a TV também tem esse fascínio, já é diferente do rádio, a pessoa... que conhecia sua voz, se você sai do rádio, vai para a TV, a pessoa passa a te ver, você tem a oportunidade de falar para muita gente também. E assim, são fascínios diferentes, mas os três me agradam muito. E eu gosto dos três. Eu não gosto muito, já fiz muito também, só assessoria de comunicação.
E de político, de empresa. Nós temos que estar no meio de jornalista, né? Nós Tá temos que no estar meio no nosso de meio. jornalista. Tá Nós no temos nosso que estar meio. no nosso ninho. Não tem nenhum problema em fazer, também faria com o maior prazer, né, se for convidada, mas esses 3, particularmente que eu te citei, me fascinam. A Gisele, né, quando a gente até citou aqui as temporadas que ela fez com a gente aqui no futebol, na resenha esportiva da TV Canidés, nessa época ela namorou e casou-se. E correu tudo bem, não teve nenhuma resistência quanto ao seu trabalho, né? A gente conhece o seu marido. E correu tudo bem, não houve qualquer censura, qualquer problema familiar. Probleminhas mesmo que mínimo sempre existem, né? Porque nós lidamos com muitas pessoas, né? Da cidade, de fora dela, e a gente tem aquele contato todo dia, que seja pessoal, que seja por telefone, sempre tem uma coisa assim, de uma ponta de ciúmes, isso aí é inegável, mas nada que não dê para contornar, que você tenha um bom relacionamento, que você tenha um relacionamento firme, feliz, né? Isso acontece com todo mundo, com a gente não é diferente, mas nenhum problema que tenha atrapalhado o relacionamento, a convivência familiar, nada, sempre nada. Sólido, nada. Né? Sempre sólido, graças a Deus. Você tem quantos filhos? 2. 2 preciosidades, um casal. Perfeito. Mas tem alguma tendência lá e tal? Você acredita que, por enquanto, meu marido é militar, o meu menino, desde pequeno, ele tem uma certa tendência de seguir o pai. Ele gosta muito. Ele sempre fala, os 2 também estudam no colégio militar, e ele é mais assim, como é que eu posso te dizer? Ele tem mais prazer das ações lá do militarismo, que tem... Tá no sangue também. Né? Então, eu não sei, Garcia, se continuará, mas ele tem essa certa tendência. É um casal que você tem, É um né? casal. Já a menina, ela tem 11, vai fazer 12 anos agora, ela, por enquanto, não se decidiu, mas ela é toda solta, ela gosta muito, assim, de câmera também, ela tem suas redes sociais lá, grava muitos vídeos, mas... Então tá a caminho. Mas, por enquanto, diz que não pretende seguir a minha carreira, não. Que está pensando... Mas essa garotada de hoje é muito... Antenada. Como é que eu te falo? Ela é muito Antenada é um antenada. termo já mais antigo. Antenada e também muito inconstante, né, Garcia? Eles mudam. Mudam muito rapidamente de gosto. Então, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco aí, uma adolescência, talvez, um início de juventude, para saber o gosto deles, de verdade. Mas se tiver no sangue, né? Por exemplo, tem múltipla escolha. Tem jornalismo, tem atriz de televisão. Tem teatro, tem dança, né? Tem muita apresentadora de jornal nacional. tem realmente um campo vastíssimo pela frente. E justamente nessa idade começa a despertar, a despertar, a aflorar aquela tendência, né? Exatamente. E ficou faltando alguma coisa no rádio, no jornal, na televisão, para você fazer? Eu acho que por mais que a gente faça, eu já passei em tudo. Por exemplo, quando eu fui para a direção, TV... redação. Quando eu fui para a TV, Garcia, eu entrei como produtora, né? Então, eu fazia produção, aquela famosa produção de notícias, para o repórter ir para a rua, para fazer as reportagens. Então, eu comecei como produtora, depois eu fui ser repórter. E quando eu saí de lá, eu já era editora, como eu sou hoje. Eu fazia a edição toda do jornal. No jornal, a mesma coisa, eu passei por tudo. Na rádio, não tem... de jornalismo, assim, eu fiz mais reportagem, participação em programas. Não cheguei... Até porque rádio também, que tenha... produtores, repórteres, editores e responsáveis gerais, é uma rádio maior, como a Itatiaia, que tem um grande jornalismo. As nossas aqui a gente sabe que tem, a gente trabalha muito mais limitado, tenta fazer o máximo para levar qualidade, tudo que o ouvinte merece, mas a gente tem umas certas limitações, né? Infelizmente no interior é assim, Garcia.
Então a gente costuma falar que a gente faz de tudo um pouco exatamente para suprir essa falta, né, que os grandes centros têm. Para uma pergunta final, né? Ocorreu, ou você sempre teve, ou ainda acha que pode ter vontade de voltar para a terra natal, por exemplo, no seu caso, Montes Claros, que é uma grande cidade, é a capital do norte de Minas? Capital do Tá com norte quantos de Minas. mil habitantes falando nisso? Montes Claros hoje já passou dos 400 mil habitantes. Tem vontade de voltar? Ai, Garcia, sinceramente, neste momento não. Eu me adaptei muito a Divinópolis, eu gosto da cidade, das pessoas daqui. Se eu te contar hoje que eu conheço mais de Divinópolis, assim, jornalisticamente falando, do que Montes Claros, é isso. Hoje eu me adaptei tanto. Mas, assim, não sei, o futuro só a Deus pertence. É verdade. Mas, assim, nem Montes Claros, nem a cidade que minha mãe mora, que eu amo muito também, minha família, por parte de mãe, mora toda lá, e por parte de pai, toda em Montes Claros, eu nunca, assim, até este momento eu não pensei em voltar. Infelizmente, Montes Claros vai perder Gisele Souto para a gente aqui em Divinópolis, que para nós é uma maravilha. Ô, Gisele, muito obrigado por você ter vindo aqui contar um pedaço da sua história. Parabéns pela sua trajetória e vou até cometer aqui um pleonasmo. Muito sucesso! Ai, Garcia, eu quem agradeço, fiquei muito feliz de ter participado com você desse programa, onde as pessoas têm a oportunidade, né, de de levar um papo descontraído, falando da sua trajetória, da sua vida. E assim, continue. É muito interessante. Muito obrigada. Gisele Souto, Jornal Agora, é gente da gente.